A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição que tem por nome Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. É a terceira lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. O tema dessa lição enfatiza a Igreja que prega a verdade com poder, ousadia e esperança. Essa lição abordará o compromisso da Igreja com a pregação da Palavra de Deus, a importância de colocar Jesus no centro de tudo, a importância da pregação no poder do Espírito Santo e à luz da Palavra de Deus, trazendo assim esperança para aqueles que estão perdidos e sem esperança. Os objetivos dessa lição são 3. 1. Expor a importância da pregação das Escrituras. 2. Demonstrar como o Espírito Santo capacita a Igreja a pregar com poder e autoridade. 3. Incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na Palavra de Deus. O textuário da nossa lição se encontra em Atos capítulo 3, versículo 12, que nos diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? A verdade prática nos diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 3, versículos do 11 ao 19, que nos diz: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Introdução. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da Palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Tópico 1. A igreja que prega as Escrituras. Subtópico 1. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação
de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versículos do 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, versículos do 15 a 19 e Gênesis 22, 18. Há também uma conexão, como os Salmos 22, do 1 ao 31, e a Daniel, capítulo 9, versículo 26. Veja que na sua primeira pregação, Pedro ganhou 3.000 almas, mas ele não ganhou essas 3.000 almas porque ele era um homem talentoso, né, ou porque ele tinha bastante credibilidade, mas sim porque ele usou as Escrituras, a palavra de Deus, para comprovar. Ele vai falar sobre Jesus e ele vai dizer que aquele homem chamado Jesus, a quem eles rejeitaram e crucificaram, era justamente alguém sobre o qual as Escrituras falavam já no Antigo Testamento. Por exemplo, no versículo 22 e 23, ele vai dizer: porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aqui então ele está se referindo ao que Moisés disse, movido pelo Espírito Santo, em Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19, que nos diz: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Eles creram que Jesus era o Messias não porque era Pedro que estava falando, mas sim porque Pedro mostrou pelas Escrituras que o próprio Moisés havia anunciado Jesus no Pentateuco. Assim então, 3.000 almas se renderam a Cristo. O que deu credibilidade à pregação de Pedro foram os trechos das Escrituras que ele utilizou. Uma pregação que não apresenta as Escrituras acaba perdendo a sua credibilidade. Subtópico 2. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Pedro, então, mostrando para os seus ouvintes que as Escrituras testemunham de Jesus, ele vai falar que até mesmo a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Quando ele diz em Atos, capítulo 3, versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. E lá em Isaías 53, no versículo 4, 700 anos antes ainda de Jesus nascer, o profeta Isaías já havia anunciado o sofrimento pelo qual Jesus haveria de passar. Isaías 53, versículo 4 diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E não somente Isaías, mas também outros profetas anunciaram coisas a respeito de Jesus, que nós vemos se cumprindo ali nos evangelhos. Em Mateus, pelo menos 8 vezes é comum nós lermos a frase: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Subtópico 3. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo
grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Uma pregação, além de ter Jesus como centro, ela deve também confrontar o pecado. Veja que Pedro, na sua pregação, ele conscientizou o povo dos seus erros, mas ele depois entrou com uma esperança em Atos 3,19, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas vejam que o ser apagados os vossos pecados e vir o refrigério do Senhor, para isso haveria uma condição. E essa condição era: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Sem o arrependimento e sem a conversão, os pecados não seriam apagados. Para que Deus perdoe os nossos pecados, é necessário que Ele veja arrependimento no nosso coração. O arrependimento, ele foi dito pelo próprio Jesus. Um pouco antes de Jesus ascender aos céus, ele vai dar últimas instruções para os discípulos. Ele vai dizer que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E era justamente o que Pedro estava fazendo. Ele estava em Jerusalém e estava pregando arrependimento e remissão de pecados. E é isso que nós também devemos fazer hoje, pregar o arrependimento, para que os pecados sejam perdoados por Deus. E veja que, conforme o texto mostra ali, arrependimento significa também mudança de mente e mudança interior. E Deus conhece o nosso interior, Ele sabe até que ponto nós estamos realmente arrependidos dos nossos erros. Mas veja que uma pessoa arrependida, ela está decidida a não cometer mais aquele erro. Então, o nosso pedido de perdão a Deus, ele não deve ser feito apenas da boca para fora, mas com um arrependimento sincero no nosso coração. Tópico 2. A igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Subtópico 2. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus, com autoridade e unção do Espírito Santo. O verbo grego atenizo, fixar os olhos, aparece tanto com Pedro em Atos capítulo 3, versículo 4, como também com Paulo em Atos capítulo 13, versículo 9 e Atos 14, versículo 9, sugerindo que fixar os olhos é mais do que olhar fisicamente, é discernir espiritualmente sob a influência do Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo não apenas inspira palavras, mas direciona ações. Veja que quando Pedro fixou os olhos naquele coxo, era o Espírito Santo movendo ele a olhar para aquele homem, porque o Espírito Santo tinha algo a realizar na vida daquele homem. Também quando Paulo ele olha fixamente para aquele paralítico,
O Espírito Santo tinha algo a realizar na vida daquele homem. Mas também o Espírito Santo nos impulsiona a olhar fixamente não somente para abençoar, para curar, mas também para repreender, como foi o caso ali, quando o apóstolo Paulo fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Então, quando o Espírito Santo tem algo a realizar na vida de alguém, ele nos impulsiona, então, a fixarmos os olhos para que, através de nós, ele venha a realizar a obra que ele tem para fazer na vida daquela pessoa. Subtópico 3. O Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. A pregação bíblica autêntica tem como centro o Cristo crucificado, ressurreto e glorificado. Assim como Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso, então, exclui mensagens centradas em autoestima, sucesso pessoal, motivação humanista ou psicologia disfarçada de evangelho. Quando o homem está no centro da mensagem, o púlpito se torna um palco, o sermão vira palestra e o culto se transforma em um evento. Mas quando Cristo está no centro, o Espírito Santo age, os corações são quebrantados e Deus é glorificado. Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Subtópico 1. Alerta a uma sociedade indiferente. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Esse tópico nos traz uma verdade urgente. Vivemos em uma sociedade muito semelhante àquela que Pedro enfrentou, indiferente, insensível e ignorante das realidades espirituais. Em Atos capítulo 2, versículo 40, Pedro já alertava sobre a geração perversa, e agora em Atos 3,17, ele chama de ignorante, ou seja, era uma geração cega para a glória de Deus e surda para o chamado ao arrependimento. Essa descrição se encaixa perfeitamente no nosso tempo. Uma cultura distraída com prazeres passageiros, confusa quanto ao certo e errado e sem esperança real. Paulo também reforça que quem vive longe de Deus é dominado por desejos egoístas, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, o que explica a frieza espiritual do mundo ao nosso redor. Mas é justamente a essa geração que somos chamados a pregar. A mensagem da cruz não deve ser guardada, ela é luz para os que estão em trevas e vida para os mortos espirituais. Como Pedro, precisamos levantar a voz e alertar: salvai-vos desta geração perversa. Subtópico 2. A promessa da segunda vinda. Concluindo sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro
olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Pedro encerra sua pregação não apenas com confronto ao pecado, mas com esperança gloriosa, dizendo: "E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor." Nessa frase, Pedro apresenta duas realidades. Uma realidade presente: a bênção prometida a Abraão já se manifestou em Cristo. Os que creem já podem experimentar perdão, salvação e comunhão com Deus. Isso é o refrigério para a nossa alma agora. Mas também ele apresenta uma realidade futura. Há ainda um refrigério maior por vir: a restauração de todas as coisas, quando Cristo voltar. Isso é o consolo para o crente e uma advertência ao mundo. Jesus, em João capítulo 14, versículo 2 e 3, ele vai nos dizer: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também." A igreja, então, não apenas denuncia o pecado, ela anuncia a esperança. Em meio a um mundo desiludido, vazio e aflito, carregamos uma mensagem que aponta para o fim das dores e também para o reino restaurado e para a vinda gloriosa do nosso Senhor. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. Aqui encerramos essa lição. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.